Olá, amigurumeiras! Esse é o vídeo 2 da série de vídeo dos caquitinhos e aqui eu vou ensinar como fazer esse caquitinho menorzinho e vou deixar o link da parte 1, caso você tenha perdido, e da parte 3 na descrição do vídeo. Vou começar este passo a passo passando a receita do caquitinho, então você deve começar usando a linha verde. Vou começar fazendo 17 pontinhos correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontinhos correntes. Agora eu vou no segundo pontinho corrente, a partir dele eu vou fazer 16 pontos baixos. Fiz um, agora vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por último 16 pontinhos baixos. Então, eu fiz 16 pontos baixos a partir do segundo pontinho corrente. E agora eu vou fazer um pontinho corrente, vou virar a peça e vou fazer novamente 16 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz aqui, ó, 16 pontinhos baixos. Agora eu vou fazer um pontinho corrente de novo. Vou virar a peça e vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de pegar esses dois, as duas alcinhas do Vzinho, eu vou pegar apenas a alcinha de trás. E vou seguir fazendo 16 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Então, ó, vou pegando apenas a alcinha de trás e fazendo os pontos. Terminei aqui essa carreira e ela deve ficar dessa forma aqui, ó, com os pontinhos todos aparecendo aqui, ó, formando esse calombinho. Agora eu vou fazer novamente um pontinho corrente, virar a peça. E a próxima carreira eu vou fazer normalmente. Vou pegar aqui, ó, os pontinhos normalmente. Não vou pegar apenas a alcinha de trás. Vou fazer, ó, o ponto normal por toda essa carreira.
Ficou, ó, dessa forma aqui. E agora eu vou novamente fazer um pontinho corrente, virar a peça e fazer uma carreira normalmente, sem pegar nenhuma alcinha. A carreira pegando as duas alcinhas normalmente. E agora, eu vou de novo fazer um pontinho corrente, virar a peça e fazer outra carreira normalmente. Pegando os pontinhos normal. Agora, de novo, um pontinho corrente, vou virar a peça e dessa vez eu vou fazer de novo aquilo de pegar apenas a alcinha de trás. E vou seguir pegando apenas a alcinha de trás. Se formou aqui outro calombinho, né? E esse é o padrão. Agora eu vou fazer mais 3 carreiras normalmente, sem pegar aqui só uma alcinha. Então, como eu fiz antes, eu fiz mais 1, 2, 3 carreiras normalmente, e aí depois na quarta eu passo pegando aqui apenas a alcinha de trás, para ir formando essas nervurinhas. O meu cactinho eu fiz até ter 5 nervurinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até ficar dessa forma aqui. Então, lembrando, o padrão é: você começa, né, da forma que eu comecei, e depois você tem que fazer 1, 2, 3 carreiras normalmente e uma pegando a alcinha de trás. Então, eu fiz, ó, 3 carreiras normalmente, uma pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3 normalmente, uma pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3 normalmente, uma pegando a alcinha de trás, e aí 1, 2, 3 normalmente, uma pegando a alcinha de trás, e aí eu finalizei fazendo mais uma carreira normalmente, para que quando junte, né, aqui fique com a mesma distância desses daqui, porque aqui eu fiz 2 carreiras antes dessa nervurinha, e aqui também tem que ter mais 2 carreiras antes da nervurinha, porque aqui, na verdade, ficam 4 carreiras entre cada nervurinha. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, mas é bem simples. É só seguir o começo da receita e depois fazer esse padrão quantas vezes você achar que deve. Eu fiz com 5 nervurinhas porque eu quis que o meu cactinho ficasse mais magrinho. Mas se você fizer, eu acredito que até com umas 7 nervurinhas ele vai ficar mais gordinho e mesmo assim vai dar pra fechar aqui essa parte de cima sem problema. É questão de gosto, né? Acho que é legal testar umas coisinhas diferentes. Mas esse daqui meu, ele tem, ó, 5 nervurinhas. Quando dobra dá pra ver melhor, tá vendo?
E o próximo passo vai ser costurar essas duas abinhas juntas. Decidi fazer um esqueminha escrito. Para quem ainda ficou com alguma dúvida, é só seguir esse esqueminha que o cactinho vai ficar igual ao da foto. E agora, para costurar, aqui, né, eu vou pegar essa linha que eu deixei, ó, uma linha grande quando eu arrematei, né, quando eu finalizei a última carreira. Vou usar uma agulha grossinha, dessas de tapeçaria. Vou juntar as duas pontas e vou fazer uma costura bem simples, pegando aqui, ó, uma alcinha, né, de ponto de um lado e passando a agulha. Costurei o primeiro ponto, agora eu vou pro segundo ponto, segunda alcinha. É uma costurinha bem simples, bem sem estresse. Aqui, ó, só passar mesmo a agulha de um lado para o outro. Aqui, ó, nesse último, eu já vou aproveitar para dar um nozinho e vou puxar bem. Puxei bem, vou passar esse fiozinho pra dentro e vou cortar ele fora. Ele vai ficar pra dentro, que quando colocar o enchimento não vai nem dar pra ver. Por enquanto, o caquetinho é esse rolinho aqui. E agora, eu vou pegar com a mesma linha que eu fiz o caquetinho, eu vou passar de um lado pro outro para poder fechar essa parte de cima. Bem facinho, eu vou passar a agulha de um lado pro outro, pegando as alcinhas aqui da beiradinha do ponto. Não precisa ter muito estresse, pode ir pegando aqui as alcinhas que der. Não precisa ficar forçando a agulha por alguma alcinha que ela não passar. Vai passando por onde der, indo e voltando. E eu vou, ó, sair aqui na mesma alcinha por onde eu comecei. E vou puxar para enrugar, para fechar. E agora eu vou dar um nozinho. Então, eu vou dar um nozinho e vou puxar bem firme, mas não brusco, porque se você puxar muito brusco, do nada, pode arrebentar a linha e você vai ter que passar tudo de novo. Então, eu puxo firme, mas sem ser brusco. E dei outro nozinho aqui agora e vou passar esses dois fiozinhos pra dentro, pra arrematar esses fios. Arrematei aqui essa parte de cima e agora eu vou só colocar o enchimento. Eu gosto de fazer bolinhas com enchimento e depois ir colocando.
E ficou dessa forma aqui, ó. Terminei de colocar o enchimentinho. Essa parte do caquitinho tá pronta. E agora eu vou ensinar pra vocês como faz o vasinho do caquitinho e você deve começar com a linha beijinha clara. Vou começar essa parte fazendo um círculo mágico com 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer 6 aumentos. Para fazer um aumento, eu vou colocar 2 pontos em um pontinho só. E aí eu fiz um aumento. Um aumento. Dois aumentos. Três. Quatro. Cinco. E 6. Fiz 6 aumentos e fiquei com um total de 12 pontos nessa carreira. Agora, na próxima carreira, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um pontinho. Eu gosto de usar essa linha mesmo para marcar o começo da carreira. Você pode usar um marcador ou um outro fiozinho. Então, eu fiz um pontinho e agora eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho, ó, vira um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento uma vez, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Três, um ponto baixo e um aumento. 4, um ponto baixo e um aumento. 5 e um ponto baixo e um aumento. 6 vezes, ficando com um total de 18 pontos baixos aqui nessa carreira. Na quarta carreira, você deve fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ficando com um total de 24 pontos baixos. Carreira 5, você deve fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, ficando com um total de 30 pontos baixos.
Sexta carreira é 4 pontos baixos, um aumento por 6 vezes, ficando com 36 pontos baixos. Carreira 7 é 5 pontos baixos, aumento por 6 vezes, ficando com um total de 42 pontos. Da carreira 8 até a carreira 15, eu fiz um ponto baixo em cima de cada pontinho, ou seja, eu fiz 8 carreiras fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto, sem aumento nenhum. Agora, eu vou fazer um crochê aqui dentro, imitando a terra. E eu não vou cortar esse fiozinho, porque depois eu vou continuar a fazer o vasinho. E para fazer essa parte da terrinha, eu vou usar os pontinhos de dentro, as alcinhas de dentro do ponto. O ponto é um Vzinho e agora eu vou pegar apenas a alcinha de dentro, como eu fiz com o cacto. Então, eu vou passar aqui a agulha em qualquer pontinho, que é a alcinha. Vou vir aqui com a linha. Vou puxar. Vou fazer tipo um pontinho corrente. Nessa mesma alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Fiz uma vez e vou seguir fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição até fazer 6 vezes, completar aqui a carreira. É chatinho fazer aqui, mas é só fazer, ó. Depois continuar aqui, normalmente. Então, fiz aqui, ó, 5 pontinhos baixos e uma diminuição 6 vezes, ficando com um total de 36 pontinhos aqui nessa carreira. E agora eu vou para a próxima. Então, eu vou começar aqui, ó, nesse ponto, fazendo um pontinho, que vai ser o primeiro ponto da carreira. E eu vou usar uma linha para marcar que esse daqui é o primeiro ponto. Se você tiver, você pode usar aqueles marcadores. Eu sempre perco, então eu acabo usando linhas mesmo. Aqui eu vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, 3 e 4. E aí, uma diminuição. E vou repetir esse padrão aqui por toda a carreira. Vou fazer por 6 vezes 4 pontinhos baixos e uma diminuição. Terminei aqui, né? Os 4 pontinhos baixos, diminuição 6 vezes. E aqui essa carreira ficou com 30 pontinhos. Nessa carreira eu fiz 3 pontinhos baixos, uma diminuição por 6 vezes, ficando com um total de 24 pontos baixos. Agora eu fiz 2 pontinhos baixos e uma diminuição 6 vezes, ficando com um total de 18 pontinhos baixos. Agora eu fiz um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes, ficando com um total de
12 pontinhos. E agora eu vou colocar o enchimento, e a dica que eu dou é, se você tiver pedrinha em casa, aquelas pedrinhas de aquário, pedrinha pequenininha, colocar algumas aqui no fundo pra dar um peso. Eu acho que dá mais estabilidade no crochê. Mas se não tiver, não precisa. Eu aqui em casa não tenho e eu não vou colocar só o enchimentinho mesmo e é isso. E não precisa encher muito, tá? Pode encher num nível normal. Eu gosto de colocar bastante enchimento. Nesse daqui eu não vou colocar muito porque eu não quero que fique abaloado aqui. Eu quero que fique retinho. Então eu vou colocar o enchimento só pra preencher mesmo. Terminei de colocar o enchimento e agora eu vou fazer 6 diminuições para finalizar aqui esse crochê. Essa parte, né? Uma diminuição. 2. 3. 4. 5. E 6 diminuições. E vou fazer aqui, para arrematar, um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a linha. Pegar uma agulha assim, ó, grossinha. E vou passar a agulha, ó, nas alcinhas aqui desses últimos 6 pontinhos para poder fechar esse circlinho mágico. Então, passei aqui, agora eu vou puxar, passar esse fiozinho pra dentro. E tirar esse fiozinho aqui, que é só pra marcar. E essa parte aqui da terra do vasinho tá finalizada. Agora eu vou continuar a fazer o vasinho usando essas outras alcinhas aqui que sobraram. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira alcinha, passar aqui a agulha e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontinhos baixos. Um pontinho baixo em cima de cada alcinha, por toda a carreira. Cheguei aqui ao fim da carreira. Essa carreira ficou com 42 pontinhos baixos, né? Eu fiz um ponto baixo em cada ponto. E agora eu vou fazer mais uma carreira dessa forma aqui, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. E se você quiser, você pode colocar uma marquinha aqui, ó, pra saber que esse
é o primeiro pontinho da carreira. Se tiver aqueles marcadorzinhos, eu sempre uso linha. Terminei aqui essa segunda carreira, que também ficou com 42 pontinhos. E agora, eu vou aqui pro último ponto dela e eu vou fazer uma troca de cor, porque eu quero que a próxima carreira seja de outra cor. Então, eu começo o ponto com essa cor e venho aqui com a outra. Venho aqui com a cor nova e finalizo o ponto. O próximo ponto eu vou fazer um pontinho baixíssimo. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda essa carreira, que também vai ter 42 pontinhos. Então, eu vou aqui, ó, só fazendo pontinhos baixos. Um pontinho baixo em cima de cada ponto. Terminei aqui essa carreira e eu vou seguir fazendo carreiras com essa nova cor. Fiz mais 4 carreiras com a linha cor-de-rosa, ficando com um total de 5 carreiras cor-de-rosa. Então, aqui só recapitulando, nessa partinha aqui, ó, tem 2 carreiras com a cor do vasinho e mais 5 carreiras com a cor rosa, ficando com um total de 7 carreiras. E eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha. Vou cortar aqui a linha branca. Vou tirar a marcação. Vou dar um nozinho aqui, né, da linha branca com a linha rosa. Do começo da carreira, ó. Dá um nozinho e vou dar outro nozinho. Vou dar 2 nozinhos. Pegar aqui uma agulha grossinha. Vou passar esses 2 fiozinhos aqui pra dentro. Esconder eles aqui pra dentro. Com uma agulha fininha, eu vou arrematar esse fiozinho aqui cor de rosa. Vou passar aqui, ó, por dentro do ponto, puxar e vou vir aqui no avesso. Vou passar essa agulha pontudinha aqui, ó, nesses pontinhos. Nas alcinhas dos pontinhos, ó. E vou puxar. Vou cortar. E ficou, ó, escondidinho. Agora, esses fiozinhos aqui. Esse fiozinho eu tenho uma mania de usar ele de marcação. Mas eu vou passar ele aqui pra dentro. Vou cortar. Cortar aqui, ó, os fiozinhos. Daqui é o fiozinho lá da terrinha que eu esqueci de cortar. Opa. Passar todos esses fiozinhos aqui, ó, pra dentro. Eu gosto de fazer isso. E agora que estão todos os fiozinhos arrematados, eu vou dobrar aqui, ó, pra formar, pra dar um charminho aqui no vasinho. Então, dá esse charminho, disfarça, né, essa emenda, entre aspas, que não é bem uma emenda, mas disfarça ali essa linha.
e dar um charme pro vasinho. Ficou dessa forma aqui. E esse vasinho, ele é desse cactinho aqui, tá? Não adianta fazer pros outros cactos que ele vai ficar pequeno. Pros outros cactos são outros vasinhos. E para finalizar, eu colei o cactinho na parte da terrinha do vasinho, usando cola silicone. A cola silicone ela é à prova de água, ela não sai de nenhum jeito. E eu prefiro, às vezes, do que costurar. Mas se você preferir, você pode costurar. Tá finalizado o cactinho. Se você chegou até aqui, curte, se inscreve e ativa o sininho para poder receber notificação toda vez que eu postar uma receitinha nova.